Produção industrial do Brasil vem novamente com números ruins, mas a bolsa, em contrapartida, atingiu recordes históricos. O que está acontecendo? Isso e mais agora aqui no nosso Morning Call, dia 3/12 de 2025. Sejam bem-vindos, por aqui Max Braga. Vou tentar então explicar um pouquinho, né, do que está acontecendo. Não é um assunto tão curto assim para apenas um morning call, mas vamos lá. O cenário doméstico então do Brasil, a produção industrial de outubro saiu os números ontem, a gente estava aguardando, apresentou desempenho fraco, tá? Então, o setor avançou apenas 0,1% após uma retração de 0,4% em setembro, e no comparativo anual houve uma queda de 0,5%, tá? Então isso frustra inclusive expectativas de alta, que era de 0,2%. Tudo bem, os números são próximos, mas é isso. E aí, na verdade, assim, a indústria de transformação, que é a indústria que pega a matéria-prima e traz um produto pronto, né, foi a que teve o maior enfraquecimento. No caso, recuo de 0,6% e retração de 2,2% na comparação anual. O movimento ele é condizente aí com o que a gente vem analisando na parte do crédito, por conta das altas taxas de juros. A política monetária do Brasil anda muito restritiva, tá? A indústria extrativa, que é a do Brasil de commodities, né? Trigo, óleo, etc. Commodity, só o item, né? Sem a manufatura, o item barato, mais barato, né? Vende para os outros e compra de volta o produto pronto. Isso que o Brasil sempre fez. Ela segue como destaque positivo, tá? Ela registra expansão de 3,6% agora nessa leitura e alta anual de 10,1%. Ok. Ainda assim, o setor industrial como um todo mantém uma trajetória de acomodação e está limitando, inclusive, as perspectivas de alguma alta maior para o final do ano, tá? O que acontece então é que sim, a economia brasileira ela vem sentindo cada vez mais os efeitos da taxa de juros muito alta e vem fazendo com que a produção industrial também sinta isso e claro, os números vêm aquém do esperado. Hoje nós teremos na agenda então um destaque para os PMIs composto e de serviço no Brasil. As leituras anteriores vieram abaixo da linha de expansão, daquela linha dos 50 para cima e 50 para baixo, e isso vai trazer os indicadores então do setor privado, números importantes para calibrar as expectativas do desempenho do PIB do último trimestre, tá? Vamos passar para os mercados para a gente falar um pouquinho também do que está acontecendo na Bolsa de Valores, né, que ontem bateu recordes. Os principais norte-americanos ontem encerraram um dia de alta, o Dow Jones 0,39, o S&P 0,25 e a Nasdaq ganho de 0,59%. Se estende para hoje, tá? Já falo sobre isso. No Brasil, a alta foi de 1,56%, uma baita alta, fechou aos 161.092 pontos, recorde absoluto na Bolsa Brasileira. Os destaques de alta, então, ficaram com o CVC Brasil, 6,63, Vamos 6,46 e os destaques de queda de ontem, TIM caiu 0,74 e Pão de Açúcar caiu 0,50. Só de ver as mínimas percebe-se que todo mundo subiu ontem, né? E aí muita gente me pergunta, perdão, se a economia tá ruim, por que a bolsa não para de subir? É uma conjuntura de fatos, tá? De expectativas, inclusive, e de bastante especulação também. Então, o que a gente consegue traduzir disso, né? Os investidores, eles renovam os ânimos quando eles veem discursos de redução de juros na principal economia do mundo. Isso já aconteceu, o ciclo por lá já está ocorrendo. Então, isso contribui muito para o bom humor de investidores, também estrangeiros, que estão colocando dinheiro na Bolsa Brasileira, porque com os juros menores lá, eles saem da renda fixa lá e vêm investir em mercados emergentes, mercados de maior risco. O Brasil é um deles, tá? Então, esse é um primeiro fator, né? Também
a falta, o esvaziamento de notícias ruins, assim por se dizer, né? A agenda mais esvaziada internacionalmente contribui para que os investidores se sintam mais confortáveis para tomar risco. Né? A decisão de juros ela vai ser muito importante e ela tem reflexo também aqui no Brasil, porque, como já disse, inclusive, né, o próprio Galípolo, que é o nosso presidente do Banco Central, já meio que indicou que nós estamos no teto da taxa Selic em 15%. Então aguarda-se muito um ciclo de queda de juros e por conta disso também esse rally de final de ano na bolsa, né? Então existe esse componente. Outra coisa que, claro, faz preço é o jogo político. Não é muito aqui o meu foco, mas assim, quando cai a aprovação do governo, a bolsa tem uma tendência a subir um pouco mais nesse momento, em relação ao mercado, né? Então, nas últimas pesquisas, o governo veio com números menores de aprovação e isso acaba refletindo também na bolsa nos investidores, tá? Bom, outra coisa que acho que é importante destacar é que casas diferentes precificam o Ibovespa para o final de ano entre ali 165 mil pontos até 180 mil pontos. Então é interessante ler essas análises, mas tem que se saber também que esse rally tem muito de especulação, tá, pessoal? Então pode ser que não sejam atingidos tais números, mas pode ser que sim. Por exemplo, a XP ela projeta agora, né, ela fez revisão também, passando de 170 para 185 mil ao final do ano. Isso já em 2026, tá? Mas a gente entende aqui a bolsa, por enquanto, aqui na casa dos 160 mil, 165 máximo, né? Já o Bank of America, por exemplo, projeta o Ibovespa para 180 mil pontos ao final do ano que vem, né? É assim junto como a XP. Morgan Stanley, mais otimista ainda, projetando lá para 200 mil pontos na bolsa no final de 2026. Então, é importante olhar isso. E sim, estamos em um rally de bolsa. Aproveitem as oportunidades, mas sejam mais seletivos, porque as maiores empresas, as melhores, as grandes empresas, já estão negociando num preço bastante alto, bastante no teto ali. Agora é mesmo procurar oportunidades que sejam boas e que não tenham ali muitos riscos embutidos, tá? Fiquem de olho. Bom, mercados de hoje, então, vou passar rapidamente aqui, operam em alta, aguardando relatórios de emprego nos Estados Unidos da parte do setor privado. Isso vai fazer preço hoje. A ferramenta do Fed lá, Fed Watch, que mede a possibilidade da queda de juros ou não queda, né, o aumento, já ultrapassou 89% de 0,25 de queda. Dow Jones Futuro agora 0,20, S&P 0,18 e Nasdaq Futuro 0,17%. Pacífico lá na Ásia e no Pacífico fecharam mistos ali, né? Depois também com destaque para as ações do SoftBank, que liderou as ações japonesas de tecnologia. Então, Xangai 0,51 de queda, Japão 1,14 de alta, Hong Kong 1,28 de queda, Índia 0,34 de queda e Austrália 0,18 de alta. Os mercados na Europa operam ali praticamente todos em alta, após recuperação também nos Estados Unidos, né? Todo mundo ali de sempre, né? Os Estados Unidos. Estoque 600 na Alemanha 0,20 de alta, Alemanha estoque 600 na Europa, perdão, tô correndo, né? 0,20 de alta, DAX na Alemanha 0,43, no Reino Unido 0,06 ali de queda, quase no 0 a 0, França 0,12 de alta e na Itália o MIB sobe 0,31. As commodities, então, para a gente finalizar, o petróleo sobe, apagando também as perdas nas vésperas, né? Tem também a tensão política que aumentou lá em relação à Ucrânia e à Rússia, o Vladimir Putin, então,
recusou o acordo que foi proposto, que estava sendo proposto e negociado, e afirmou que a Rússia está pronta para a guerra com o continente, etc. Isso aumenta as tensões ali naquela região e provoca também a alta dos preços do petróleo, tá? Minério de ferro na China fechou com ligeira queda ali, sinais de demanda mais fraca. Vamos aos números. Brent, então, referência para Petrobras, petróleo, 0,45 nesse momento, 62 dólares e 73 centavos o barril. Minério de ferro fechou ontem lá em Dalian, na China, 0,19% de queda. E o Bitcoin já avançou ali para o patamar de 93 mil dólares, subindo hoje, inclusive. Ontem teve uma boa alta, mais de 5%, então já sabe, né? Não pegou dessa vez? Esperar. 1,95% ou 92.890 dólares. Então parece que o Bitcoin fez fundo. Parece, pessoal, isso não é recomendação. Parece. Tem muita gente falando sobre inverno cripto, toma cuidado. Mas enfim, já chegando ali próximo de se recuperar das quedas que ocorreram nesse momento, tá? Ufa! Vídeo grande hoje, espero que vocês tenham gostado. Claro, peço que se inscrevam no canal, deixe seu like, comenta, curte, compartilha com os seus amigos. É isso aí. Um forte abraço a todos, até amanhã. Tchau.